Vamos comentar aqui outras questões que eu separei do CESP, tá? Questões gerais de vários anos, de várias instituições. A proteção social básica objetiva é especificamente amparar a população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, da privação e ou que apresenta fragilização de vínculos afetivos relacionais e de pertencimento social. Essa questão está errada porque colocou o termo amparar, quando na verdade a proteção social básica ela objetiva prevenir situações de vulnerabilidade e risco social. Então, quando tem mais amparar, está ligado à proteção social especial, que de fato ampara nessa perspectiva de rompimento de vínculo afetivo relacional entre as famílias. Então, a proteção social básica ela tem mais a perspectiva de prevenir, né, situações de vulnerabilidade e risco social. Então, por isso que essa questão ela está erradíssima. A concessão e o só lembrando que essas questões estão no nosso material. A concessão e o financiamento dos benefícios eventuais, ou seja, aqueles destinados à complementação dos serviços de proteção social especial, são de responsabilidade exclusiva do governo federal. Essa está errada. O governo federal ele é responsável exclusivamente pelo benefício de prestação continuada. O benefício de prestação eventual é de responsabilidade dos estados, municípios e Distrito Federal. Então, por isso que essa está errada. Vamos à próxima. Bem rápido, né? Correndo aqui. A perda da condição de segurado impede a concessão da aposentadoria por idade, mesmo que o indivíduo comprove o tempo de contribuição correspondente ao exigido como carência na data do requerimento do benefício. Essa questão está errada. Segundo a Lei 8.213, a perda da qualidade de segurado não prejudica nesse sentido. Ele estando dentro dos critérios de carência e contribuição, ele com certeza vai estar dentro do requerimento do benefício. Então, não prejudica essa perda como situação de assegurado. Está lá no artigo 102, se você quiser conferir da Lei 8.213. Vamos à próxima. Às seguradas que adotarem uma criança, é assegurado o direito de salário maternidade por 120 dias, se a criança tiver até 1 ano de idade. Bem, essa questão ela não está errada, mas ela com certeza está desatualizada. Com certeza as assegurados ou os assegurados que adotarem terão direito ao salário maternidade por 120 dias, mas isso independe da idade, né, da criança ou do adolescente a ser adotado. Então ela só está desatualizada porque foi uma mudança depois que a banca fez essa questão. Próxima. O benefício de prestação continuada concedido à pessoa com deficiência será suspenso pelo órgão concedente quando o beneficiário exercer atividade remunerada, podendo ser requerida a continuidade do benefício suspenso quando a atividade trabalhista for extinta e não houver outro benefício previdenciário sendo pago à pessoa. Essa é aquela questão CESP, tá? Bem capciosa, que você pensa que tá certa, mas ela tá errada e você toma um pau nessa hora, né? Qual o erro dessa questão? É um detalhe. Em essência, ela tá certa, mas ela só colocou aqui que caso não houver outro benefício previdenciário sendo pago à pessoa, outro benefício previdenciário ou outro regime, tá? Então, o único erro dessa questão é isso, mas em tese ela tá certa, se não fosse esse detalhinho aí de outro regime CESP, né? Nos detalhes, por isso que vocês têm que ter bastante atenção ao BPC, porque aquela questão básica do BPC, isso é moleza, então você tem que estar atento a esses detalhes mesmo da legislação. Vamos à próxima. A história das políticas sociais vincula-se à história da sociedade capitalista e à consolidação dos modernos estados nacionais. Essa questão está corretíssima. Como a gente sabe, política social ela tem uma ligação tanto como uma conquista da classe trabalhadora, como uma concessão do Estado. Então ela é um binômio, uma contradição entre essa luta de classes e essa contradição do sistema capitalista. Porque a política social funciona como um principal meio de reprodução da força de trabalho, mas não só isso.
também garante condições mínimas e objetivas para a classe trabalhadora quando ela necessita. E está ligado à formação dos estados modernos, né, nacionais, que a gente sabe tem aquela ligação com o capitalismo monopolista, o processo de industrialização e as próprias agudizações da questão social. Lembre-se da década de 30 no Brasil, que foi uma formação tardia do Estado Nacional e um pouco antes na Europa, não é verdade? Então, por isso que essa questão ela está certíssima. Próximo. Na Previdência Social Pública, os assistentes sociais devem orientar suas ações profissionais priorizando as diretrizes previstas nos documentos institucionais. Essa questão ela está errada e o erro foi quando colocar priorizando. Não é que esses documentos são importantes e eles devem sim ser levados em conta, mas não só eles, tá? Tem toda a perspectiva crítica do projeto ético-político, as atribuições privativas e competências profissionais do assistente social. Como a gente lida na contradição, a gente também tem, né, que priorizar tanto o atendimento do usuário como esses documentos. Então, o erro dessa questão foi colocar que a gente deve priorizar os documentos, quando a gente sabe que muitas vezes esses documentos não atendem os direitos dos usuários. Com a mundialização do capital, a política econômica dos Estados-nação, dos países periféricos, passou a ser orientada de modo a investir no desenvolvimento de políticas industriais que suprissem a demanda deixada no mercado pelas mudanças ocorridas nos países centrais, cujos estados tivessem perdido a soberania frente ao mercado financeiro. Essa questão está errada e eu acho que esse tema é muito importante, junto com reestruturação produtiva, neoliberalismo e crise, para essa prova do INSS. Então, o que é a mundialização financeira? É um termo de François Chesnais, que é um francês, que ele coloca que esse processo de mundialização do capital é inerente ao capital, mas conforme a crise, né, do estado de bem-estar social e a própria crise do capitalismo da década de 70, a tendência foi do capital exportar capitais para lugares que antes, né, era aquela economia periférica. Então, na verdade, houve um deslocamento do trabalho industrial do centro do capitalismo para outros países onde a mão de obra seria mais barata, como Brasil, África do Sul, China, essas novas potências econômicas, porque em tese o trabalho industrial aqui é mais barato que a força de trabalho europeia, que é uma força de trabalho que pelo processo da luta de classes e histórias desse continente, estou citando aqui a Europa porque é uma referência para a gente, historicamente, após o estado de bem-estar social, tinham alguns privilégios. Então também o erro também dessa questão é afirmar que existe uma perda de soberania frente ao mercado financeiro desses estados. De fato, a gente pode perceber que os estados eles estão mais frágeis com a crise do estado de bem-estar social e o neoliberalismo, mas isso não faz com que eles perderam a soberania. Eles, de fato, se distanciam um pouco das políticas sociais, mas eles ainda, né, colaboram com o mercado financeiro, porque depende do Estado autorizar, por exemplo, o funcionamento de bancos, algumas transações bancárias. Então, o mercado financeiro, que é esse capital pura especulação, ele tem ganhado hegemonia não só na Europa, mas em todo o mundo. A gente sabe hoje que quando quebra uma bolsa, ela atinge todo o planeta Terra. E é o que está acontecendo desde a crise de 2008, que a gente sabe, aquela crise que atingiu aquela bolha imobiliária nos Estados Unidos. E isso atingiu a Bolsa de Nova York e depois a Nasdaq, a própria Bolsa de São Paulo, e que toma mais proporções na atualidade. Então a questão ela está errada por esses detalhes que eu comentei. Vou continuar aqui acerca do Estatuto do Idoso. O direito à gratuidade nos transportes coletivos públicos é garantido para os maiores de 60 anos de idade em todo o território nacional, sendo necessária a apresentação do cartão de cadastramento para uso do benefício.
Bem, essa questão está errada porque, segundo o artigo 39 do Estatuto do Idoso, a idade é para maiores de 65 anos e não precisa desse documento, desse cartão de cadastramento. O que é preciso é somente um documento pessoal que registra a idade do idoso, né? Então não é um benefício esse direito à gratuidade, então não tem esse cartão de cadastramento. Mesmo que você não soubesse a idade, você saberia por esse final aqui, né? Que denunciou que a questão está errada. Próximo. A saúde do trabalhador, compreendida como um campo complexo e permeado por conflitos e disputas entre os trabalhadores acerca dos diversos aspectos relativos ao processo de trabalho, exige uma direção exclusivamente técnica para garantir a neutralidade que o campo requer. Essa questão está totalmente errada. Eu acho também que a gente tem que ter muita atenção para a saúde do trabalhador na prova do INSS, porque com certeza vai cair algumas perguntinhas sobre isso. Por que essa questão está errada? Sim, é um campo complexo, contraditório, permeado por conflitos e disputas entre os trabalhadores e entre o capital, porque a saúde do trabalhador é justamente essa questão da exploração, né, das doenças acometidas pelo processo de trabalho. Então vai ser sempre uma disputa entre empresa e trabalhador. E não exige uma direção exclusivamente técnica. E tampouco existe neutralidade nesse processo. A saúde do trabalhador tem essa perspectiva crítica, de totalidade, de compreender que o trabalhador é explorado, tem sua força de trabalho explorada, ou seja, não recebe o necessário e ainda tem sua saúde psicológica. É um fato hoje que eu acho muito presente no processo de adoecimento. Eu não sei se o INSS se a banca vai nesse sentido, mas cada vez mais os trabalhadores são acometidos por processo de doença mental, como depressão, como processo de bipolaridade, é cada vez mais frequente nesse processo de adoecimento do trabalho. Então, por isso que essa questão está errada, porque não existe neutralidade, tem que ter uma direção política na perspectiva da garantia de direitos dos trabalhadores.